Agora são exatamente 4 horas e 46 minutos, estamos de volta com o nosso programa Folha no Ar Entrevista, ao vivo aqui pela Plena e também pela Rádio Continental, agradecendo a você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis e várias outras cidades aqui da nossa região. Como eu prometi lá no início do nosso programa, a gente vai falar de um assunto que com certeza você de casa, se não tem uma pessoa na família, conhece alguém que tem, que são pessoas que têm o autismo. Né? E a gente convidou aqui o professor, o nutricionista Vander Lopes, que é gestor do curso de nutrição da Universo, para a gente falar o quanto a alimentação pode colaborar aí para que essa criança, até adulto, né, que tem autismo, possa se manter controlado sem a chamada crise. Né? Então a gente convidou aqui o professor porque a ideia dele desenvolver uma palestra que vai acontecer no próximo dia 31 de agosto, foi justamente, surgiu no momento em que um grupo de mães, uma mãe na verdade, procurou ele para saber se existia algum trabalho mais direcionado aí para essa criança ou que tem autismo. Então, agradecer desde já aqui ao Vander Lopes por estar com a gente. Agradecimento à Folha. Vamos falar um pouquinho como é que surgiu a ideia do senhor desenvolver essa palestra que vai acontecer no dia 31 de agosto, mais voltado para essa questão da alimentação do autista. Então, na verdade, esse grupo me procurou para poder falar sobre autismo. Na verdade, para falar sobre a alimentação do autismo, na verdade, eu não tinha a menor noção que a alimentação ela poderia alterar e levar a um tratamento adequado da criança. E quando eu comecei a conversar com esses pais me passaram uma noção, uma pequena noção, de que existia uma influência grande da alimentação sobre o comportamento do autista, porque o autismo, na verdade, ele é um transtorno neurológico comportamental. E esse transtorno neurológico comportamental, ele é causado, uma das causas é uma síndrome do intestino permeável. Então, essa alimentação que a criança faz, ela pode melhorar o quadro da síndrome ou ela pode complicar o quadro da síndrome. E aí, buscando informações científicas, baseadas em conhecimento científico, baseadas em artigos científicos, a gente descobriu que a alimentação ela tem uma influência enorme sobre o tratamento da criança que tem esse transtorno. Na verdade, você já desenvolveu um trabalho na questão da alimentação infantil, e aí desse trabalho foi quando então surgiu o desejo dessa mãe que tinha um filho com autismo, que tem um filho com autismo, de procurar o senhor, foi isso? Exatamente. Na verdade, a gente estava pensando em fazer um trabalho com o autismo, inclusive envolvendo até a UENF, com parceria entre a Universo e a UENF. E aí nós começamos a buscar conhecimento e relatos de pais que passaram a ter um comportamento adequado em relação à alimentação. Porque, na verdade, quando você trabalha com alimentação e autismo, você tem que envolver todos os membros da família, tem que haver uma parceria onde todos os membros da família têm que alterar o seu hábito alimentar. Na verdade, né, quando geralmente existe uma criança com autismo, muda o comportamento de toda a família. E aí a questão da alimentação é uma coisa que as pessoas sequer têm noção que faz qualquer tipo de interferência, né? E, na verdade, a família tem um ganho muito grande com relação a isso, porque a alimentação adequada para o autismo é uma alimentação saudável. Então, nós, pessoas normais, pessoas que não têm esse transtorno, nós temos uma alimentação muito errada. Então, nós temos muito a ganhar ao administrar, caso o pai venha a ter um filho com essa síndrome, com esse transtorno, tem muito a ganhar em termos de saúde administrando essa alimentação para a família. E seriam coisas, por exemplo, coisas simples, porque eu imagino que um pai, ele deve dar a alimentação ao filho dele, utilizar o leite, utilizar o trigo, isso são coisas que atrapalham, por exemplo? Então, esse ponto, porque na verdade a criança ela tem que fazer aproximadamente 8 tipos de dieta. Então, o padrão básico é remover completamente a alimentação à base de trigo e a alimentação à base de leite. Mas, né? Porque isso, eu acredito, pelo menos eu conheço pessoas que têm filhos e têm pessoas autistas na família e sequer sabem disso, a alimentação é normal. E ainda falta conhecimento em relação a isso? Falta muito conhecimento. Os próprios pais que têm as crianças que são autistas, eles estão meio perdidos, sabe? Não tem muito norte para poder ver como é que vai ser o tratamento. Elas não têm nem noção
alguns pais de que o tratamento adequado poderia ser através da alimentação, porque na verdade, quando é identificado, é diagnosticado a criança com autismo, é imediatamente introduzida uma medicação. Então o tratamento ele é medicamentoso na ideia, né, na concepção do pai e até mesmo na concepção do profissional que o pai buscou. Mas a alimentação ela tem uma influência, existem relatos, inclusive até de artigos científicos que comprovam que o quadro comportamental da criança melhora em 90%. A criança autista, depois que introduziu a alimentação adequada, ela passa a ser considerada uma quase criança normal. Mas isso é rápido? Como é que funciona? Então, primeiro, a base da alimentação é remover, na verdade eu falei remover o trigo, mas na verdade é remover qualquer ingrediente da alimentação que tenha glúten. Então, o glúten é um problema. Então, trigo, aveia, cevada, não pode. Beleza. Outro ingrediente que deve ser removido é o leite de vaca. Por quê? Porque o problema do leite está com a proteína desse leite, que é a caseína. Então, dá para perceber... Não é nem a lactose, propriamente não é nem a lactose. O problema, a questão é a caseína. Podemos ter crianças que apresentam autismo e que também venham a apresentar alta intolerância à lactose. Mas aí é um outro quadro. Isso. Né? O problema, então, está na proteína. Então, o trigo, a proteína do trigo, da aveia e da cevada é o glúten, a proteína do leite é a caseína. Então, glúten e caseína são dois problemas. Agora, por quê? No início, eu falei que o autismo ele era um transtorno transtorno neurológico, comportamental, causado por uma síndrome do intestino permeável. Agora, o indivíduo que apresenta o intestino dele não adequado, funcionalmente não adequado, ele pode digerir essas proteínas também de maneira não adequada. Então, a digestão dessas proteínas, elas são parciais, elas não são totais. As proteínas não chegam a aminoácidos, elas chegam a umas moléculas chamadas de peptídeo, e esses peptídeos, porque o intestino passa a ter mais permeabilidade do que o normal, esses peptídeos eles são absorvidos antes do processo final da digestão da proteína e aí, caindo na corrente sanguínea, esses peptídeos são levados para o cérebro e lá no cérebro existem receptores que vão reconhecer essas substâncias que vão alterar o comportamento da criança. Agora, como cuidar dessa alimentação? Que a gente sabe, hoje é difícil, né? Até de encontrar esses produtos, como é que é isso? Produtos que possam substituir justamente o glúten e a caseína. Na verdade, o mercado ele ainda não oferece, apesar de estar havendo um olhar para esse campo, né, porque a alimentação sem glúten, na verdade, ela não é tida como um tratamento dietoterápico. Né? Existe uma moda, um modismo aí voltado para uma alimentação sem glúten. Mas o mercado ainda é pobre, ele não oferece ainda um leque de alimentos que sejam isentos desse elemento, dessa proteína, o glúten. Quando você encontra a questão que pesa em relação quando a gente vai conversar com as famílias é o preço. Então você pode encontrar os ingredientes para você através de uma receita de alimentação sem glúten, sem caseína, para você preparar esses alimentos em casa ou em lojas especializadas. Acredito que aqui em Campos não apresenta uma loja, se apresenta com um custo muito elevado para então, dar apoio aos pais. Então, é possível, né? Claro, a gente está falando aqui, mas o ideal, claro, sempre é buscar um profissional, né, um nutricionista para essa orientação, mas é um trabalho que pode ser, essa alimentação pode ser cuidada pela própria mãe, pela própria que na família, verdade né? a gente falou sobre dois dos ingredientes que são proibidos na alimentação do autismo, mas você tem muito mais do que isso. Por exemplo, são 8 tipos de dietas que você tem que fazer. A segunda dieta é chamada a dieta antifúngica, porque a microflora intestinal da criança autista ela é alterada. Então isso pode complicar também o quadro da criança. O sistema imunológico da criança também sofre uma alteração em função dessa microflora. Então a matéria-prima para promover o crescimento da microflora intestinal é o carboidrato.
Carboidrato simples, é o açúcar. Então, essa alimentação à base de açúcar simples, açúcar refinado, tem que ser removida também da alimentação da criança. A criança ela não pode, de maneira nenhuma, consumir alimentos que são chamados de calorias vazias. Como, por exemplo, bala, chiclete, pirulitos, cheetos, fandangos. Como cuidar? Isso é complicado. É muito complicado, sabe? E aí, já existe uma legislação que proíbe, inclusive, esses tipos de alimentos serem comercializados em escolas estaduais e privadas. Eu não sei, pelo menos assim, eu não tenho conhecimento que até mesmo a gente tem hoje, claro, questão lugares onde as crianças com autismo estudam, mas hoje em dia a vida tenta levar a vida na escola regular, pelo menos essa é a proposta da inclusão, isso em tudo. Eu pelo menos não conheço dentro do cardápio das escolas qualquer tipo de trabalho voltado especificamente para isso. Na verdade, eu estou fazendo um trabalho com reeducação alimentar infantil e eu percebo nas escolas que a merenda que é oferecida é uma merenda até meio que equilibrada. Sabe? Existe lá o feijão, o arroz, a carne, existem as frutas, as verduras, algumas verduras, mas e não existe a comercialização desses alimentos que são chamados de calorias vazias. Balas, pirulitos, chicletes, fandangos, cheetos, não existe. Mas os pais... Só tem na barraquinha da frente, mas na escola exatamente, não tem. Mas os pais, eles mandam esse tipo de alimento para as crianças como merenda para eles consumirem. Então eu vejo isso muito. Guaravita, refrigerante, aliás, o refrigerante é um alimento que eu gostaria muito que os pais prestassem muita atenção nessa questão, porque é considerado um alimento na verdade ele é um anti-alimento, ele é antinutricional, tá? Ele não tem absolutamente nenhum nutriente que vai trazer benefício para o crescimento e desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo e intelectual da criança, bem como ele é riquíssimo em fosfato. O que acontece com o fosfato? Esse fosfato, por ele estar em excesso no refrigerante, ele vai roubar. A palavra correta é essa. Ele vai roubar os outros minerais que são extremamente importantes, que estão presentes na alimentação adequada da criança. Então, o cálcio, o zinco, o cromo, o magnésio, são todos quelados. O termo que a gente usa na nutrição é quelar, é roubar. Ele quela. E ao invés da criança absorver esses minerais que são extremamente importantes para o desenvolvimento dele e crescimento, ele excreta, ele elimina. Então, o refrigerante, ele é hoje considerado um anti-alimento. Agora, voltando a falar um pouquinho dessa questão do autismo, a gente fala do leite. O leite poderia ser substituído, por exemplo, por leite de soja ou leite de soja também? Há algum tipo de restrição em relação à questão do autismo? A substituição do leite, a gente vai usar os leites vegetais. Então, por quê? Porque é a base de vegetais que você vai fazer o leite. O leite de coco, então você vai pegar o coco e vai bater no liquidificador com água, você forma o leite de coco, o leite de amêndoas e o leite de arroz. Dos três, coco, amêndoa e arroz, o menos agradável ao paladar é o leite de arroz. O leite de amêndoa, ele é intermediário, o leite de coco, ele tem um sabor, até porque nossas crianças estão acostumadas com o sabor do coco, né, ele é mais aceitável. Agora, o leite de arroz, ele é muito utilizado como ingrediente para as receitas. Então, se você tem nós iremos na Universo desenvolver uma oficina com receituário sem glúten, sem caseína. Que bacana. Inclusive, vamos apresentar, nós temos ali um leque de receituários, vamos apresentar 5 receitas para que os pais possam degustar e poder fazer uma análise sensorial para ver se essa criança vai aceitar bem aquele alimento ou não vai aceitar bem. Isso vai ser já para palestra? Isso para palestra. Vamos só convidar então, porque a gente está com um tempinho um pouco curto, claro, infelizmente, mas deixa o espaço sempre aberto aqui para a gente, com certeza é um assunto que a gente sempre vai voltar a falar da questão da alimentação. Obrigado. Né? Então esse é um espaço que a gente deixa aberto aqui, com certeza para tirar dúvidas aí de você de casa também. Né? Você pode enviar sugestão para a gente também através do nosso WhatsApp, daqui a pouco eu vou passar o número para vocês. Mas convidar todo mundo então, essa palestra que vai ter lá no Universo, ela é voltada para a comunidade também? É voltada para a comunidade, para profissionais interessados na área, para pais que estejam passando por esse problema ou qualquer pessoa que tenha um interesse específico nessa área. Então, no dia 31 de agosto, não é 31 de agosto, dia do nutricionista. Parabéns, lá então, já de antecedência. Obrigado. Agora, já tem um horário onde vai ser? Isso vai ser à noite, vai ser em torno das 18 horas. Lá na própria Universo? Vai ser uma segunda-feira, às 18 horas, na própria Universo, no auditório da Universo. Então, gente, um ótimo convite, porque se você que é profissional da área, você também que quer conhecer um pouquinho mais, você que quer ter um filho com autismo, conhece alguém que tem um filho com autismo, acho que é um momento importante porque a gente percebe que há muita desinformação em relação a isso. Né? A questão da alimentação ainda é algo que as pessoas muitas vezes não se atentam, que
podem solucionar vários problemas e evitar vários problemas de saúde. Então, e eu sei que como muda a vida de uma família quando você tem, né, dentro da sua casa alguém com autismo e que precisa dessa atenção toda especial. Então, se você já faz esse trabalho de dedicação, cuide também dessa parte da alimentação, que com certeza você vai ter toda a família vai ter mais qualidade de vida, não só aquela criança que tem autismo, um adulto que tem autismo, mas toda a família passa a ter mais qualidade de vida. Então fica o convite para que todo mundo prestigie essa palestra, então, no dia 31 de agosto, lá na própria Universo, a partir das 18 horas. E eu deixo mais uma vez o espaço aberto para o senhor aqui, para a gente sempre estar tirando dúvida em relação a essa questão da alimentação. Eu agradeço o espaço.